Bom dia a todos, né? Me deram a tarefa de fazer a introdução aqui do evento, dizer para todos que é um prazer imenso e uma honra, na condição aqui de duas representações, né? De secretário estadual de Educação de Santa Catarina e de presidente do Conselho Nacional de Educação, posição que eu ocupo agora num momento extremamente importante para a educação brasileira, onde nós temos no Conselho Nacional de Educação duas discussões que são marcos para a educação básica do país. A primeira delas é a questão da Base Nacional Comum Curricular, onde nós já recebemos a chamada versão 3 da base, entregue pelo Ministério da Educação, e essa versão 3 trata, nesse momento, das partes relativas à educação infantil e ao ensino fundamental. Eu queria aqui reiterar o convite a todos, já está lançado e publicado o primeiro edital da primeira audiência pública, nós vamos realizar 5 audiências públicas pelo Conselho Nacional de Educação nas 5 regiões do país. A primeira delas agora é dia 7 de julho, em Manaus, depois nós temos dia 28 de julho em Recife, da região Nordeste, nós temos dia 11 de agosto em Florianópolis, da região Sul, dia 25 de agosto aqui em São Paulo, da região Sudeste, e fechamos no dia 11 de setembro em Brasília, que seria a reunião da região Centro-Oeste, mas, obviamente, vai ser uma audiência pública global para todo o Brasil de fechamento. A expectativa do Conselho Nacional de Educação é poder, na medida do possível, ter a resolução e o parecer relativo a essas duas primeiras partes da base entregues ainda ao final desse ano, numa expectativa positiva, ainda no mês de novembro. E o segundo tópico de relevância que nós estamos discutindo diz respeito exatamente às novas formas de oferta do ensino médio, a adequação do ensino médio brasileiro, para que nós possamos avançar em termos de resultados para o ensino médio. Eu vou iniciar citando o conselheiro Chico Soares, que tem feito uma apresentação, a qual eu já assisti algumas vezes, acerca dos desafios do ensino médio brasileiro, e a fala inicial dele é muito importante. Ele aponta que o nosso ensino médio ele é feito para poucos, muito poucos. Ele dá resultado para muito poucos. Muitos não chegam no ensino médio. Muitos ficam pelo ensino fundamental. Daqueles que chegam, muitos não ficam. Muitos evadem. Hoje, por exemplo, tem a apresentação de um resultado, né, do fluxo que o INEP fez em relação ao ensino médio e ao ensino fundamental também. Daqueles que permanecem, muitos não aprendem. A gente tem um problema não apenas de fluxo, mas também de qualidade do ensino médio que é ofertado. E, para aqueles que aprendem, muitos nem chegam a efetivamente executar aquela missão que, em princípio, o nosso ensino médio tem estabelecido, que é uma preparação mais propedêutica, muito voltada para as questões universitárias, para seguir a carreira e o caminho da universidade. E, quando a gente vê as taxas de matrícula de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior brasileiro, que fica abaixo de 20%, em estados abaixo de 15%, em diversos estados abaixo de 15%, a gente verifica que ter um ensino médio muito focado numa preparação para o ensino superior, para a entrada no ensino superior, ele deixa de lado e abandona um contingente muito grande de jovens, mais de 80%, que acabam não enxergando no ensino médio efetivamente um objetivo ao que eles querem alcançar. Não faria diferença esse ensino médio para eles. Por conta disso, nós temos a oportunidade agora de realizar esse processo de redesenho do ensino médio brasileiro. Como tratar ele? E aí o primeiro aspecto que eu queria colocar, e eventos dessa natureza aqui são muito importantes para isso, é de que a Lei 13.415, que é a lei que trata da chamada reforma do ensino médio, ou do novo ensino médio, ela não é uma lei autoaplicável. Ela tem 4 pilares. O primeiro pilar diz respeito à flexibilização das trajetórias curriculares que o estudante pode seguir no ensino médio. O segundo pilar é uma maior articulação com a educação profissional. O terceiro pilar é introduzir nos conceitos de ensino médio a chamada educação integral, muito focada em projetos, projeto de vida e competências do século XXI. E o quarto pilar diz respeito à ampliação da jornada ou da carga horária gradativamente para o ensino médio brasileiro. Bom, desses 4 pilares, o que em tese já é autoaplicável, ou os que em tese seriam autoaplicáveis, seriam a ampliação da jornada, até porque a própria lei traz no seu bojo um programa de fomento das escolas em tempo integral no país,
e vários estados estão trabalhando nesse processo, e amanhã, na mesa dos estados, né, junto com o secretário Júlio e outros secretários, nós vamos poder conversar um pouco sobre isso. E o próprio Plano Nacional de Educação já previa, até 2024, essa ampliação gradativa da carga horária, que não será para todas as escolas. É importante colocar isso. E aí existe uma definição primária que nós devemos ter, enquanto política pública, que é o de trabalhar a lógica do tempo integral como um conceito educacional para o país, no ensino médio e também no ensino fundamental, mas o conceito de escola em tempo integral ser muito focado, em particular, em regiões onde nós temos baixo desenvolvimento humano. Porque o estudante de classe média alta, ele tem educação integral naturalmente. Ele tem educação em tempo integral naturalmente, ele não fica só na escola. Ele tem outras atividades que ele desenvolve, para além da escola. Como nós fazemos e damos essas oportunidades a estudantes carentes, a estudantes de comunidades pouco favorecidas, é que é o grande desafio do poder público. Ali, sim, no meu entendimento, fica claro que, em princípio e primariamente, devemos fazer a oferta de educação em tempo integral ou escola em tempo integral nessas regiões, que é uma forma da gente fazer uma compensação e uma política de apoio para comunidades com baixo desenvolvimento humano. A própria questão do desenvolvimento de escolas de educação integral, por exemplo, das competências do século XXI, foco em projetos, nós já estamos fazendo também ações no Estado de Santa Catarina nesse sentido. E existem regulamentações e discussões no Conselho Nacional acerca desse tema. A articulação com a educação profissional é possível fazer, mas o itinerário de articular a educação profissional dentro de um currículo flexível é que é um imenso desafio. Por isso que o tema Desafios Curriculares colocados para esse evento aqui, ele se reveste de enorme importância. Para isso, nós temos dois grandes movimentos, ou seja, regulamentar principalmente esse tópico da lei que trata da flexibilização, que não está regulamentada, portanto, não é passível de aplicação nesse momento. Quem estiver fazendo qualquer tipo de aplicação de flexibilização, neste momento, em seus currículos, naqueles moldes de itinerários, está à frente do seu tempo e sem nenhum embasamento legal para isso, porque enquanto a Base Nacional Comum Curricular, parte do ensino médio, e as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio não forem revisadas, o que está valendo são as diretrizes atuais, e as diretrizes atuais não permitem esse tipo de flexibilização previsto na legislação. Então, nós temos que fazer o debate disso, e esse debate aponta para que a gente possa construir os modelos e arquiteturas possíveis no Brasil no ensino médio, e todo o projeto, a partir da regulamentação, junto com o Conselho Nacional e os Conselhos Estaduais de Educação, e os sistemas de ensino, no caso as redes, tanto públicas quanto privadas, que também são atingidas por essas mudanças estabelecidas na legislação. Todo esse trabalho, ele depois deve desembocar num plano de implementação, e aí talvez seja o imenso desafio que nós vamos ter que realizar no âmbito do Brasil. O primeiro deles é realizar eventos dessa natureza, como estamos realizando aqui. Não existe massa crítica no Brasil com experiência suficiente para tratar de flexibilização do ensino médio. Nós precisamos criar o conhecimento e os multiplicadores. Daí registre-se a ação que está sendo feita dentro do CONSED, depois o Júlio pode falar um pouco mais sobre isso, de um curso de formação para que nós tenhamos agentes preparados no âmbito dos estados, técnicos no âmbito dos estados, que consigam fazer os desenhos de currículos flexíveis, como abre a possibilidade a lei recentemente aprovada. Segundo ponto deles é a construção desses currículos e a normatização junto com os conselhos estaduais de educação. Terceiro ponto são os investimentos. Como nós vamos lidar com investimentos imensos e os pontos de contato e de atenção que devem ser estabelecidos para essa nova política de ensino médio que vai ser estabelecida ou vai ser implementada. Primeiro deles, como lidar, e o Ricardo Henriques daqui a pouco deve apresentar isso, porque já fez uma apresentação muito bonita sobre os dados, lá no Conselho Nacional da Educação, sobre os dados da distribuição de escolas nos municípios brasileiros, como lidar com o ensino médio diversificado, de maneira autossustentável, em municípios onde exista apenas uma escola e baixo número de matrículas. Apenas uma escola de ensino médio e baixo número de matrículas. Como lidar com as questões de infraestrutura que nós temos que trabalhar, que já seria um desafio, independente de qualquer mudança curricular, em relação, por exemplo, à oferta de educação profissional, ou do itinerário de educação técnico profissional que está estabelecido na nova lei. Se as nossas escolas não têm todas essas estruturas.
Como lidar com a formação dos professores? Nossos professores, hoje, de maneira geral, são super especializados. Como lidar numa formação ou numa maneira de tê-los preparados para lidar com todo esse processo? E, finalmente, como lidar também com as questões relativas ao contrato dos professores. Porque hoje a carga horária dos professores é fragmentada e é fragmentada em diversas escolas. E para que esse modelo de ensino médio dê certo, a gente precisa ter o aluno como ponto central da escola e os professores girando em torno dele. Para que os professores possam girar em torno deles, esses professores têm que estar inseridos na comunidade escolar especificamente. O trabalho de dedicação exclusiva passa a ser um desafio imenso que a gente deve ter ao longo dos próximos anos. Em resumo, o que eu queria dizer é isso. A lei não é auto-aplicável. E, não sendo auto-aplicável, competirá a nós, enquanto legisladores ou normatizadores, no Conselho Nacional de Educação e nos Conselhos Estaduais de Educação, aos gestores estaduais e de redes privadas, ao Ministério da Educação, mas, principalmente, realizando eventos como esse e momentos de debate como esse, que a gente precisa trabalhar a construção desses novos modelos de arquiteturas em conjunto, com estudantes, com professores, com a sociedade, com o meio empresarial, para que a gente possa construir um modelo de sucesso para o ensino médio brasileiro e a gente não perca mais uma oportunidade de fazer a diferença para os nossos jovens, como vai acontecer amanhã ou hoje à noite ainda na apresentação do filme Nunca Me Sonharam, de que a gente precisa dar voz ativa a uma geração que está aí batendo na porta e que tem muita criatividade e inovação para dar na construção de um país melhor. Bem-vindo a todos, muito obrigado pela presença, mais uma vez, em nome aqui do Instituto Unibanco e também em nome do Conselho Nacional de Educação, e dizer a todos vocês que nós, conselheiros do CNE, estamos abertos a poder ouvir, realizar audiências e discutir com todos vocês a construção desse novo ensino médio. Obrigado e bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento aqui o doutor Pedro Malan, o Eduardo, e todos os professores, professoras, os gestores, os secretários aqui presentes. Estou aqui representando o CONSED, o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, que tem se debruçado sobre essa matéria e discutido muito, e tentado levar soluções para o que desejamos para o nosso ensino médio. Muito preocupados estamos com o tamanho dessa base nacional comum curricular, que, dependendo do tamanho que ela ficar, ela deixará de ser base e passará a ser o prédio inteiro. E também, particularmente, tenho retratado a minha preocupação com o que o Eduardo falou, com normatizar demais a flexibilização, ser tão normatizada que ela deixa de ser flexível. Então, me preocupa muito, historicamente, a posição do Conselho Nacional de Educação e, além do Conselho Nacional de Educação fazer a leitura da legislação para que ela seja aplicada no Brasil, aí nós teremos os Conselhos Estaduais de Educação lendo a leitura do Conselho Nacional de Educação. E muito preocupante é porque hoje, até hoje, quando se conversa com um conselheiro do Conselho Nacional de Educação, ele diz, olha, com a legislação que está aí, você podia fazer tudo. Tudo é possível, não precisava nem disso, não precisava mudar nada. Vai escrever uma proposta curricular e aprovar num Conselho Estadual de Educação, que tem uma hora que você chega e diz o seguinte, ó, escreve aí o que eles estão querendo, para que a gente passe isso no Conselho e vamos fazer a escola que é possível fazer. Então, esses fóruns que nós aqui estamos participando são muito importantes. Eu tive a oportunidade de participar dos 2 dias do curso que está sendo desenvolvido pelo INSPER, de excelente trabalho, excelente, muito produtivo, muito objetivo, e todos os colegas que aqui estão, que participaram de lá, são testemunhas disso. E como aqui nós estamos fazendo a abertura, eu vou me limitar a dar boas-vindas, um ótimo trabalho e deixar os assuntos para serem debatidos aí durante esse seminário, e agradecer o Instituto, que tem trabalhado muitíssimo, nós temos Todos pela Educação, Instituto Ayrton Senna, Instituto Unibanco, Itaú BBA, em síntese, todos estamos trabalhando arduamente para que possamos ter um ensino médio diferente e, como esperamos,
atender às necessidades do Brasil, como o Eduardo já falou. Um bom dia a todos, um ótimo trabalho nesses próximos 2 dias, muito produtivo, muita atenção, muita reflexão. No curso do INSPER, eu já senti que muita gente teve alguns conceitos abalados, em termos diante dos dados ali apresentados, e da realidade que, às vezes, nós não conseguimos ver quando estamos somente lá na nossa unidade federativa. Bom dia a todos, um ótimo trabalho e muita produtividade nesse seminário, porque precisamos disso. Alô? Bom dia a todos. Em nome do Conselho do Instituto Unibanco, eu queria agradecer a presença de todos, que muito nos honra. Participei do seminário desse tipo que nós organizamos cerca de 2 anos atrás, sobre o direito do aprendizado do aluno, o direito alienável do aluno de aprender, as responsabilidades envolvidas nesse processo por parte de professores, escolas, diretores de escolas, secretários de educação, governadores e as agências federais encarregadas de prover certos balizamentos para isso. Foi um seminário interessantíssimo, de 2 dias também, e eu acho que o seminário que nós vamos ter hoje e amanhã diz respeito a um enorme, extraordinário desafio. Ele é oportuno, ele é relevante e é fundamental que o processo seja aprofundado agora. Eu derivo parte, ao mesmo tempo que eu tenho a percepção clara, apesar de não ser especialista no assunto, que nós temos um enorme atraso em relação ao desenvolvimento da educação que nós gostaríamos de ter, deveríamos ter num país como o Brasil nesse momento, por qualquer comparação internacional. O fato é que eu acho também que o grau de percepção da natureza do problema entre nós e o número de pessoas, a audiência desses seminários aqui e vários outros que eu tenho acompanhado no Brasil, mostram que existe um grau crescente de preocupação com o estado da educação no Brasil e, em particular, com o ensino médio, que inspira extraordinários cuidados. Vou fazer um comentário sobre, não vou aborrecê-los com números aqui, mas nós sabemos que há países no mundo que conseguiram acesso, a universalização do acesso ao ensino médio de qualidade e na idade certa. Nós estamos longe, muito longe, de chegar a esse objetivo que alguns países já alcançaram. Da faixa etária de 15 a 17 anos, apenas 63% dos alunos nessa faixa etária estão cursando o ensino médio. Os outros 37%, quase 2 em 5, ou bem estão atrasados, ou estão fora da escola, vale dizer, ou estão cursando o ensino fundamental, ou deles já desistiram em algum momento, ou estão fora da escola, ou trabalhando, ou não. É um percentual elevadíssimo. Os diagnósticos a esse respeito têm evoluído muito, a meu ver, tem a ver com o desalento, o desencanto de alunos que chegam com uma formação prévia, pretérita, deficiente, que vem lá de anos iniciais do nosso processo de ensino. Eu queria só chamar a atenção, eu sei que tem várias discussões sobre o significado da avaliação nacional de alfabetização, que foi feita em 2013, não foi publicada, mas foi publicados os resultados de 2014, 2015 não foi feita, 2016 quero crer que também não, mas é uma pesquisa da maior importância. Na época, ele foi feito com cerca de 2,3 ou 2,4 milhões de alunos de escolas públicas, na faixa de 8 anos de idade, e tinha como objetivo avaliar a capacidade de leitura, de escrita e de matemática dessas turmas. Eu não vou aborrecê-los com números, vou citar só um resumo aqui do que me parece essencial, mas no Brasil, de cada 100 crianças que já deveriam estar alfabetizadas, diz a pesquisa, a Avaliação Nacional de Alfabetização, que 22 não sabiam ler adequadamente e só interpretavam palavras curtas e isoladas.
um número percentual elevado, quase 30%, além desses, tinham dificuldade de ler e interpretar um texto, responder perguntas sobre o mesmo, apesar de inferir o seu sentido. Responder perguntas é só quando o tema estava situado na primeira frase do texto que lhes fora submetido. Sobre leitura, sobre escrita, coisas semelhantes também, cerca de 35 não sabiam, tinham conhecimento adequado de escrita, e em matemática, um horror, cerca de 57% sabiam menos matemática do que faria, cerca de 25% no nível 1, com dificuldade de fazer uma soma com mais de 3 algarismos, uma subtração com menos de 2. Isso significa algo em termos de uma trajetória de alguém que chega ao nível de ensino médio, principalmente quando nós sabemos que conhecimento, principalmente em matemática, mas em outras disciplinas também, que são formativas de outros saberes que a pessoa adquire ao longo da vida, eles são sequenciais, eles são cumulativos. Quando se perde uma fase desse processo de aprendizado, matemática é um caso, não se recupera depois, pelo contrário, o desencanto e o desalento, quando as coisas começam a ficar mais complexas e não se entendeu o que precisa ser sabido antes de chegar àquele ponto, é uma enorme expressão de desalento que o filmezinho que passou aqui mostra naquele início que nós tivemos e que aparece nas manifestações de alguns, ao filme que vocês verão hoje, o Nunca Me Sonharam, onde mostra assim, a extraordinária dinamismo, energia, diversidade, mas também um desalento, dúvidas e preocupações de alunos do ensino médio sobre seu futuro em relação à escola que tem hoje. Portanto, é fundamental essa discussão, e eu acho que parte dos problemas que nós temos no ensino médio é derivado de deficiências que são legados das fases anteriores do ensino básico, lá onde se formam as sinapses fundamentais, do ensino fundamental, embora, devo reconhecer, fizemos progressos significativos nesta área. Já foi muito pior no Brasil. Mas temos gargalos sérios no Fundamental 2, muito desencanto e desalento lá já também. Hoje saiu, vi numa pesquisa publicada em alguns jornais, pesquisas do Instituto NPE, sobre taxas de evasão e repetência, primeiro ano do ensino médio, 12,7% de evasão, 15,22% de repetência. No segundo ano, a mesma coisa, 12% de evasão, 8,9% de repetência. Quer dizer, tem um processo aí de desencanto e desalento que eu acho que a proposta de flexibilização e de oferecimento de opções, escolhas, como existem vários outros países que deram certo nos seus ensinos médios. Inclusive, pensar o ensino profissionalizante, eu sei que é um dos temas que vai ser discutido aqui, como um itinerário formativo nessa ideia da flexibilização também, e não como é hoje, obrigar um aluno que quer fazer um ensino profissionalizante a ter mais 1.000 horas adicionais, além das 13, 14 matérias que ele é obrigado a assistir no ensino médio tradicional. Dá para entender o desalento e o desencanto que a tantos assalta nesse Brasil, em maneira muito variada e dispersa na nossa vastidão do nosso espaço territorial. Eu acho, portanto, que é mais que oportuna essa discussão sobre os desafios curriculares. Eu acho que o Eduardo e o Júlio colocaram muito bem algumas das questões que terão que ser enfrentadas. Não é fácil, isso não é uma panaceia, isso vai ser um processo demorado, mas eu estou convencido que nós, juntos, podemos fazer disso um avanço em relação à situação atual, que nos deixa numa situação de enorme atraso quando comparamos com as experiências de outros países. E não estou me falando só com os países ricos da OECD, também não. A OECD calcula, o seu PISA tem para países que são países em desenvolvimento também. E nós também não aparecemos bem em alguns países, inclusive aqui da região, que aparecem melhor que o Brasil, seja em língua, seja em matemática, seja em ciências, para não falar em comparação com outros, nos quais a educação é um valor fundamental, parte introjetado nas famílias e nos alunos,
é uma parte de uma política de sucessivos governos através de várias gerações, e ele acaba tendo efeito depois de algum tempo, quando ele é assumido como um valor fundamental para que as potencialidades do indivíduo possam se desenvolver. Nós veremos isso no filme de hoje, o Nunca Me Sonharam, que é um painel assim, extremamente rico para reflexões em torno da geração atual hoje no ensino médio, seus sonhos, seus desencantos, suas dúvidas, suas hesitações, suas incertezas sobre o seu próprio futuro, à luz da educação que estão tendo e que receberam, porque lá chegaram ao ensino médio. Metade dos alunos que iniciaram o ensino fundamental do Brasil não chegam ao ensino médio. Uma parcela expressiva abandona o ensino médio ao longo do seu curso por, quero crer, desencanto, desalento com o que lhe é oferecido aqui. E a desagregação regional dos números no Brasil mostra que nós somos um país continental de uma enorme diversidade e, portanto, ela tem que ser levada em conta nessa regulamentação que deve vir por aí, nas flexibilidades e itinerários formativos que a legislação propicia e permanece. Há um grande desafio pela frente. Eu tenho orgulho de participar do conselho do Instituto Unibanco, porque acho que, ao longo de anos, acumulou uma certa experiência em trabalhar junto com governadores que dão importância a esse trabalho, com secretários de educação que dão importância a esse trabalho, com professores, com diretores de escola que fazem uma diferença fundamental. Isso aparece no filme também, que vocês verão hoje à tarde, a diferença que faz um bom diretor de escola e bons professores, que sabem que tem um papel absolutamente crucial no sentido de desenvolver o aprendizado de alunos, que eu volto a dizer, é um direito, ou deveria ser um direito inalienável de qualquer aluno no Brasil, que é o direito de aprender e ter os resultados do seu aprendizado aferidos de uma maneira que o país saiba em que direção está caminhando. Eu derivo uma certa esperança, que eu espero que não seja insensata, que nós, como sociedade, sejamos capazes de nos erguer à altura dos desafios à nossa frente nessa área, que nunca puderam, não podem e não poderão ser subestimados. Mas eu noto que o movimento assim pela melhora na educação no Brasil vem criando mais raízes entre nós. E eu derivo uma certa esperança desse fato. Já é melhor hoje do que era no passado, o grau da dimensão do nosso atraso e quão rapidamente nós teremos que avançar para recuperar o tempo perdido nessa área. Muito obrigado a todos e que tenham um bom seminário.